Olá, muito boa noite, meus amigos, queridos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo mais um programa Eclésia pela sua Rede Século XXI. Programa que vai ao ar toda terça-feira nesse horário. Também temos um reprise aos domingos, às 9h30 da noite. Durante esse período que a gente conversa aqui no programa Eclésia, nós sempre falamos sobre assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica. Esse é o objetivo do programa Eclésia, é um programa de catequese. A gente fala também sobre a história da Igreja, personagens, biografia de alguns santos, enfim, a gente sempre fala sobre algum assunto diretamente relacionado à Igreja Católica, nossa fé católica. Como de costume, nós sempre temos um comentarista oficial, que é o Padre Guido Montinelli, que está aqui, e a gente tem mais um convidado que eu já vou apresentar na sequência. Primeiro, deixa eu dar boa noite ao Padre Guido. Padre Guido, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. Hoje te quero parabenizar a Juliana Carvalho de Bauru, que está de aniversário, parabéns para ela, e para a mamãe, Dona Cristina, que esteve ontem, né? Um abraço a toda a família, Dr. Carlos e também a Luciana, e também na cidade de Rio Claro. Hoje paramos para confraternizar com a Dona Sandra, o seu Sadi, a Patrícia, a Cailone e a Clara Maria. Parabéns, um abraço, desejando tudo de bom. Meus irmãos, como é bom todas as semanas chegar nas vossas casas, procurando não só transmitir um sorriso, uma palavra amiga, mas sobretudo, como se diz na gíria, vestindo a camisa do time de Deus. E hoje falaremos de muita roupa, né, também. Tem tudo a ver com vestir, né, Padre Guido? O senhor já deu a dica aí do nosso tema, né? No programa de hoje, nós vamos falar sobre algumas vestes litúrgicas, alguns paramentos litúrgicos, né? Qual o significado de alguns desses paramentos que a gente sempre vê, então, durante a missa, que os padres estão usando, também que os bispos estão usando? O que significa esses paramentos, né? Da onde veio essa tradição? No programa Eclésia dessa noite a gente vai comentar sobre isso, então, alguns paramentos litúrgicos e outras vestes também fora da liturgia, mas que é comum ao clero usar, aos membros do clero que usem. Então, a gente vai entender um pouquinho disso tudo. Para ajudar a nossa conversa, além do Padre Guido, que sempre está aqui conosco, nós temos a presença hoje dele, que já esteve aqui no programa em outras oportunidades. Ele é blogueiro, é leigo, né? Eu tenho certeza que muita gente também acaba achando que ele é padre, já que no blog dele, que é o blog Direto da Sacristia, só se fala sobre liturgia, mas não, ele é leigo. Está aqui o Eric Marçal, meu xará. O Padre Guido, o senhor tem dois Eric na bancada aqui hoje, hein? Exato, mas olha, Eric, que você está falando dele achando que é padre, mas tem muita gente que está achando que você também é padre. Não, mas não é o caso não, tá, gente? Eu tenho 3 filhos, sou casado, né? Não tem mais jeito não, sou leigo mesmo. Agora, o Eric Marçal, que está aqui do meu lado, que é do blog Direto da Sacristia, também, como eu acabei de dizer, é leigo e comenta bastante no blog dele sobre os assuntos que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, Eric? Boa noite, mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Eric. Eu agradeço a nova oportunidade de estar aqui comentando um tema tão vasto e de tanto interesse dos leitores e dos católicos também. É de uma riqueza impressionante. Pelo sotaque, você pode perceber que gaúcho ele não é, né? De onde você é, Eric? Sou natural da Paraíba, mas hoje moro no Recife. Tá certo. Então, direto do Nordeste, vindo aqui para o nosso programa Eclésia. Bom, então o assunto é isso, gente. A gente vai falar sobre alguns paramentos. A gente vai mostrar, a gente tem aqui algum material bem interessante que a gente vai mostrar na sequência aqui para vocês. E a gente vai conhecer também o Padre Guido, trouxe 2 companheiros rogacionistas aqui com ele, 2 sacerdotes que estão se preparando para ir para uma missão na África. Daqui a pouco a gente vai conhecer e falar com eles rapidinho também. Eu vou explicar mais sobre esse assunto. Vamos começar a nossa conversa aqui, senão daqui a pouco não vai dar tempo, né, Padre Guido? Vamos lá, Eric Marçal e Padre Guido. A tradição das vestes litúrgicas é uma coisa muito antiga na igreja, mas no início mesmo do cristianismo, lá nos primeiros anos da Igreja Católica, não havia uma organização, não havia um tipo de roupa específica que precisava ser usado. Vamos entender um pouco isso. Logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e deixou a missão para os apóstolos, a liturgia não era como a gente enxerga hoje, né, Padre Guido? Certo. Então, Eric, analisamos o que aconteceu com Jesus no último dia da sua vida aqui na Terra, quando celebrou a Santa Ceia, instituiu a Eucaristia e disse logo em seguida: fazer isto para celebrar a minha memória. Ninguém teria imaginado
que estaria nascendo naquele momento a primeira celebração eucarística. Ninguém, inclusive, tinha um traje sagrado. Aliás, sabemos que antigamente, quando se celebrava a Páscoa, isto aqui sim, até hoje os hebreus usam uma túnica especial, festiva, etc. Mas não era um paramento sagrado. E por tanto tempo os padres celebraram, digamos assim, a memória do que aconteceu naquela noite, sem ter nenhuma pauta de liturgia nas mãos, sem usar nenhum paramento diferente, certo? E nem na igreja, que não existiam. Onde é que se celebrava? Se celebrava nas casas, geralmente no dia do Senhor. Isso está registrado. No dia do Senhor, isto é, o domingo, e o que é que acontecia? Se lembravam episódios da vida de Jesus. Não esqueçamos que Jesus não deixou nenhum documento assinado. De próprio punho ele não escreveu nada. Né? Nada, e por mais de 30 anos os apóstolos, inclusive, anunciaram o Evangelho lembrando tudo que Jesus tinha feito. Depois começaram a aparecer as cartas. Interessante isso. Mesmo que as cartas dos apóstolos na Bíblia hoje são colocadas depois dos evangelhos e do livro dos Atos dos Apóstolos, mas do ponto de vista histórico, primeiro apareceram nas cartas que os apóstolos mandavam para as cidades por eles evangelizadas para manter viva a chama da fé. Depois apareceram também os evangelhos. Então as pessoas se reuniam aos domingos para ouvir um trecho, uma passagem, a história de um milagre, um diálogo, uma oração de Jesus. Meditavam e partilhavam também esta experiência. Depois o sacerdote, sem usar nenhum paramento diferente, pronunciava as palavras da consagração. E depois havia a partilha do pão eucarístico, com um pormenor interessante, que as pessoas levavam também para casa o pão eucarístico para dá-lo aos familiares idosos ou doentes. Agora, logo que Jesus subiu para o céu, começaram a soprar os ventos contrários contra a igreja, um clima de perseguições que durou por mais de 300 anos. Por isso podemos logo dizer que em todo este tempo a igreja trabalhava no silêncio. Não existia um sinal externo que uma pessoa era um sacerdote ou um bispo ou um diácono, etc. Aliás, falando de diácono, né, nós sabemos que os apóstolos tiveram que enfrentar um problema muito sério desde os primeiros tempos da evangelização. Eles não sabiam como fazer para responder ao pedido de Jesus de ir no mundo inteiro evangelizando, quando em prática não conseguiam sair da cidade de Jerusalém. Foi exatamente naquele momento que, inspirados por Deus, escolheram um grupo de 7 homens, aos quais se impuseram nas mãos e que chamaram de diáconos, que significa servidores, e que trabalharam na catequese e no serviço para aquelas primeiras comunidades de Jerusalém, permitindo assim aos apóstolos de sair de Jerusalém e de evangelizar a região ao redor de Jerusalém, isto é, a Judeia, certo, para depois subir para Samaria e mais ainda para a Galileia, para depois entrar naquele mundo que era chamado de Ásia Menor, atual Turquia, e trabalhar para chegar até os confins do mundo. Quer dizer, principalmente na igreja primitiva, a figura do bispo, né, que ministrava os sacramentos na sua diocese e tudo mais. Logo depois apareceu bem forte a figura do diácono, como o padre disse, um servidor, para ajudar na missão do bispo. A figura do presbítero vem logo depois disso, especialmente depois da catequese e dos ensinamentos de Santo Inácio de Antioquia, que morreu no finalzinho do século II. Finalzinho do século II, Santo Inácio de Antioquia, que ficou bem clara a missão do bispo, do padre e do diácono. Mas, Érico Marçal, como o padre Guido já começou a dizer, logo de cara, a igreja não estava organizada do ponto de vista litúrgico, para ter uma única unidade litúrgica, os ritos, até porque o padre Guido bem lembrou, os primeiros anos,
a igreja era clandestina, não tinha liberdade ainda e também não podia ficar mostrando por aí os sinais visíveis para saber quem era padre, quem era bispo, porque poderiam ser perseguidos e até morto. Sim. Mas em determinada época da história, isso começou a mudar um pouco, né? Começou a aparecer, então, roupas específicas durante as celebrações litúrgicas e, certamente, algumas culturas influenciaram isso. Você saberia explicar para a gente como que começou essa história? Como é que foi essa transição de não ter muita demonstração em sinais visíveis até depois de muitos paramentos e roupas específicas para as celebrações e também para os padres e para os bispos? Como o padre Guido falou, no início da igreja, quando a igreja surgiu nos primeiros séculos, ela não foi entregue com um pacote pronto. Tudo que a gente conhece hoje, depois de 2000 anos, ela não aconteceu de uma hora para outra. Então, como o padre Guido falou, tanto porque não podia demonstrar muito, mas também não tinha essa inspiração divina ainda, a igreja não determinou nenhuma roupa diferente para o clero usar. Certo. Era a roupa comum que se usava, a túnica. Tudo que a gente vê, desde a veste mais simples até a veste mais solene, era roupa comum. Imaginemos hoje, é como se o padre na igreja usasse calça e camisa, era uma roupa comum. Certo. Mas só que quando o Império Romano começou a ter influência dos bárbaros, e os bárbaros começaram a influenciar no modo de vestir dos romanos, que as vestes litúrgicas têm uma influência romana, então, para adquirir uma característica, uma identidade, enquanto as pessoas estavam mudando o jeito de vestir a igreja, tanto porque já tinha aquele costume, como também para diferenciar a roupa que se usava dentro da liturgia, ela manteve tudo que a gente vê hoje de vestes, tanto para os ministros leigos, os acólitos, os coroinhas, como também para o Papa, para os bispos, para os padres, para os diáconos, continuaram aquelas mesmas vestes que o povo usava na rua, mas só que mais ornadas, começaram a ornar mais com os significados que foram adquirindo. Peraí, vê se eu entendi bem. Esse tipo de vestimenta que a gente conhece, que a gente vê aí nas celebrações, isso tem influência romana? Romana, principalmente romana, inicialmente também. Tá, e aí, em determinado momento, onde os povos bárbaros influenciaram a cultura romana, e os romanos estavam mudando as roupas, a igreja manteve o costume romano, é isso? Isso. É isso, Padre Guido? Exato, e mais ainda, como tivemos a influência histórica dos romanos, digamos assim, quando, porém, os apóstolos viajaram para evangelizar o mundo, certo, encontraram culturas diferentes até dos romanos. E foi como um gesto natural adaptar-se, adequar-se a este tipo de cultura. Por isso nós notamos que desde os primeiros séculos apareceram, digamos assim, paramentos bem diferenciados nos vários lugares do mundo, certo? Por exemplo, pensamos em São Tomé, nesses dias era o dia dele, né? Ele escolheu a Índia como terra de missão. É claro que ele simpatizou e se inteirou também com a cultura típica da Índia. Entendi. Certo? E se nós pensarmos, meus amigos, ao Santo Anchieta, por exemplo, quando veio para o Brasil, ele chegou até, pouco tempo depois que estava no Brasil, tendo catequizado milhares de índios, chegou até a preparar toda uma estrutura litúrgica, uma liturgia adaptada à cultura dos índios. Entendi. E teve a humildade, inclusive, de apresentar este documento para o Papa da época. Isto este processo é muito positivo, que mostra como a Igreja não se diferencia como um status, digamos assim, autóctono, independente, não, mas se adapta facilmente aos vários estilos e às várias culturas. Porque quando a igreja começou a organizar nas primeiras, vamos dizer assim, nas grandes 5 dioceses, vamos chamar assim, Jerusalém, Roma, Antioquia, Alexandria e Constantinopla, essas culturas também influenciaram, acrescentando então suas influências, costumes também como a romana, né? E a gente vê até hoje, inclusive, algumas dessas culturas que foram preservadas até hoje. A gente vai falar daqui a pouquinho da diferença, rapidamente, sobre alguns costumes dos paramentos dos sacerdotes orientais em relação aos sacerdotes latinos. A gente já disse diversas vezes aqui no programa
sobre os ritos orientais, já dedicamos programas, inclusive, sobre alguns desses ritos. Mas essas influências estão presentes também. Isso é visível, né, Eric? O sacerdote latino do oriental tem essa diferença, mas a tradição oriental, na qual aqui no Brasil, a tradição ocidental latina, na qual no Brasil a gente vê mais presente, os pormenores e cada detalhe desses paramentos também é carregado de um símbolo, inclusive teológico. Sim. Isso, porque embora seja uma origem prática e também uma origem comum do vestuário, digamos assim, civil, porque era roupa que se usava no dia a dia e também uma roupa mais solene para as festas dos romanos, certo. A igreja acabou também combinando, fazendo um paralelo dessas roupas civis com também um sentido teológico, tanto um sentido teológico depois adquirido, como também relacionando com as roupas de Cristo, que eu acho que não tem nenhuma outra passagem mais clara dessas roupas que Cristo usava do que na Quinta-feira Santa, quando a gente escuta que ele estava com a túnica, estava com o manto e também estava cingido. Depois, quando fala na crucificação, diz que ele tirou o manto, só ficou com a túnica. Então, a igreja fez um paralelo, tanto o sentido teológico que ela identificou para explicar, como também Jesus Cristo, o que ele usava, e também as vestes que as pessoas usavam na cultura romana, principalmente. Exato. E temos que, muito bem na sua colocação, Eric, e não esquecendo que a igreja, até hoje, continua usando determinados paramentos também para os leigos. Por exemplo, na hora de batizar um bebê, o sacerdote coloca a sua veste branca sobre o corpo da criança. Antigamente, quando a igreja costumava batizar adultos, entregava uma túnica branca. E todos saíam da igreja, trocavam de roupa e voltavam para a igreja com esta túnica branca, que permanecia no corpo por 8 dias. Expliquei no nosso encontro que costumamos sempre fazer antes do nosso programa, né? O domingo após da Páscoa é chamado em língua latina Dominica in albis reponendis. Vamos traduzir para o português. Domingo no qual se troca a roupa branca. Que era o dia da troca, então? Sim, porque o batismo era realizado na noite de Páscoa. Geralmente no Sábado Santo, Sábado Santo, na vigília da Páscoa. E por 8 dias, homens e mulheres usavam esta batina branca, de maneira que todo mundo na cidade, na praça, na rua, podia notar, olha, aquela pessoa acaba de receber o batismo. E no domingo após da Páscoa, trocavam de roupa. E ficou um nome chamado assim, em língua latina, Dominica in albis, em branco. Que João Paulo II renomeou como Domingo da Divina Misericórdia, né? Sim, tá mais naquele domingo hoje. Que hoje a gente celebra a Divina Misericórdia. Divina Misericórdia, exato. Muito bem. Olha só, depois do intervalo, a gente vai mostrar alguns desses paramentos. Inclusive, Varley, se você pudesse mostrar aqui pra gente, a gente tem alguns já preparados aqui do nosso lado, alguns desses paramentos aqui que a gente vai mostrar na sequência, o significado de cada um deles. Por exemplo, você está vendo aí uma batina, né? Inclusive, tem um monte de botões aqui que fecha essa batina. Vamos saber quantos botões e se tem um significado por que disso. E a gente tem outros paramentos que a gente vai mostrar na sequência aqui também. Vamos mostrar cada um deles e o que significa. Você aproveita o intervalo e vai ligando aqui pra gente, porque afinal de contas, você pode entrar em contato aqui conosco para deixar a sua pergunta, deixar a sua dúvida e na sequência a gente volta para falar então sobre tudo isso, tá bom? Não sai daí, a gente volta já para falar sobre os paramentos litúrgicos.